Bem, amigos da Rede Energia de Comunicações, estamos aqui de volta para mais umas pérolazinhas, as pequenas dicas que você pode levar para a prova de vocês da UFSC e, por consequência, acertar e gabaritar a prova mais difícil que você tem no vestibular, que é Geografia. Até porque ninguém liga muito para Geografia, né? Mas vamos lá. Dicas importantes daquilo que pode cair na prova de vocês. Espero que eu acerte, como nós tivemos alguns acertos em Enem e prova da CAF. A primeira coisa importante, Brasil sempre é citado, e aqui você vai ter uma coisa importante, que é os domínios chamados morfoclimáticos. Então, nesse estudo que nós estamos fazendo agora, você não pode esquecer que os domínios morfoclimáticos, climas, formas de relevo e vegetação tudo reunido, a gente pode ter uma questão na prova. Assim como, por exemplo, a partir daquilo que você chama de biomas. Porque nos biomas a gente tem 6 biomas importantes a discutirmos, né? Ou seja, nós temos aqui aquilo que você chama de o bioma da Amazônia, que pode ser citado para vocês na prova por conta do desmatamento, por conta do avanço do agronegócio. Você pode citar também a questão que envolve o clima, né, do mundo, não só do Brasil, porque ele é um regulador do clima, esse bioma. Se você fala de clima, obviamente você vai lembrar daquilo que nós tivemos esse ano, que é a COP27, onde teríamos a Rio+30, que não foi concretizada esse evento, mas nós temos os 50 anos daquilo que se dá o nome de Estocolmo 72. Então você lembra das nossas aulas, 60 anos do livro Primavera Silenciosa, 50 anos de Estocolmo, 1972, teve uma reunião esse ano no dia 5 de junho, exatamente por conta de Estocolmo, a Estocolmo +50, não esqueçam aquela dica minúscula, que é 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi no dia 5 de junho que se começou a falar sobre meio ambiente em Estocolmo. Fora aí os 30 anos da Rio 92, 20 anos da Rio +10, 10 anos da Rio +20, Então, a Amazônia mais essa área que você conhece como Cerrado, também é uma situação bem peculiar em relação aos grandes biomas que estão em fase de extinção. Temos um outro bioma que você chama aqui de Caatinga, Não é Caatinga, mas Caatinga. Temos aqui em toda a área litorânea o que você chama de Mata Atlântica, que também tem um grande problema de destruição, mas aí você lembra, é a ocupação humana desde Cabral em 1500, a proximidade para o litoral que faz com que a maioria das cidades brasileiras estejam concentradas nessa área. Então a população brasileira, ela se localiza mais próximo ao litoral e às margens dos rios. Se você fala de população brasileira, lembrem, nós temos esse ano o censo demográfico. Então, estamos fazendo a contagem da população, que é esse o objetivo do censo, no ano que se comemora 150 anos do primeiro censo do Brasil de Dom Pedro II em 1872. Então, pode ser falado sobre população. Você lembra, nós falamos bastante sobre teorias populacionais, malthusianos, neomalthusianos, ecomalthusianos, reformistas, enfim, Mas falar em população, urbanização, um assunto que a UFSC gosta bastante, Tem essa questão que o censo traz para nós, as possibilidades que os governantes têm, municipais, estaduais ou presidencial, nação, de organizar, direcionar, planejar o saneamento básico, planejar o atendimento de saúde, as campanhas de vacinação, tudo que você pode imaginar são focados a partir daquilo que se chama resultado do censo. Dessas 4 que nós temos aqui, ainda temos aqui a famosa mata de araucárias,
que isso responde bastante pelo estado de Santa Catarina, afinal de contas, Santa Catarina cai na prova da UFSC, você não esqueça disso, né? Algumas questões a gente trabalhou em aula, né? Sobre o estado de Santa Catarina especificamente, toda a posição que nós temos, as questões que envolvem geoeconomia, a própria vegetação, só 2% de mata de araucárias ainda existe por conta da extração da madeira, mais a erva mate, mais a época do xaxim, que é a samambaia, aquelas coisas todas. E temos aqui embaixo os campos, né, os pampas do Rio Grande do Sul, onde também está numa área de destruição. A Caatinga é o terceiro naquilo que você chama de área de desertificação. No campo é arenização, são diferentes. Desertificação no Nordeste, no Sul, arenização. Não esqueçam que dentre os domínios morfoclimáticos pode-se falar de relevo. E o relevo, planalto, planície, depressão, que são 29 nomes, né, diferenciados, você tem certeza que você precisa dar uma olhada nisso. Por quê? Porque o cara que elaborou o último mapeamento, a última logística em relação a relevo foi Jurandir Ross, que por acaso foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Então é sempre cobrado esses temas mais complexos do Brasil. A questão climática, lembrando que nós temos clima equatorial, clima tropical semiárido, clima tropical de encosta, ou úmido, né? Clima tropical de altitude e o clima subtropical, que é o nosso, né? Aqui do sul. Então são questões que vão juntar com a vegetação, relevo, clima, vai dar os domínios morfoclimáticos que você precisa dar uma olhadinha, né? Antes da prova para você tentar fazer aquilo que é preparar-se para o vestibular de uma forma efetiva. Lembrando também para vocês uma última dica final aqui a respeito desses assuntos importantes, que é a questão de atualidades. Não é uma prova como a CAF ou outras universidades que cobram atualidade específica, mas pode citar, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? É uma boa possibilidade de ser citada a guerra da Ucrânia, pode ser falada inclusive na prova na parte de história, mas é bem provável isso, né? De falar sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. Temos também o que eu acabei de comentar com vocês sobre Estocolmo, né? Que é as questões ambientais, todo o processo que envolve a discussão sobre as questões ambientais que nós temos no planeta Terra e também alguns outros assuntos menos relevantes, né, no ponto de vista de atualidades, mas assim, a questão indígena pode ser uma coisa citada, o papel da mulher, né, ainda é um tema muito bem explorado pela Universidade Federal. A questão de mobilidade urbana, já que a gente está falando de censo também e planejamento, também é um assunto bem recorrente, tá? Então aqui nós estamos falando só apenas algumas dicas para vocês, algumas pérolazinhas, né? Me acompanhem também lá no meu canal do YouTube também, né? Que eu também vou colocar no Instagram, né? No Imersão Vestibular, algumas dicas também nessas próximas horas para o vestibular, né? Então a gente tem que estar bem consciente de que é uma prova que ela não é fácil, tá? A prova da Federal de Geografia, não só da Federal de Santa Catarina, tá? Das outras também, é uma disciplina que é a que mais faz com que você perca pontos. Por quê? Porque você precisa ter um cuidado na hora de estudar geografia, que ela não é uma decoreba, mas é uma coisa que você precisa entender o contexto de tudo que está acontecendo no planeta. Então, a minha dica é domínios morfoclimáticos, as questões que envolvem o clima, mais a questão da Ucrânia, mais as questões que envolvem o desmatamento, as questões ambientais, que podem ser cobrados na prova de vocês no vestibular no dia 11 e 12 de dezembro. Acho que essa é a data, né? Mas, enfim, boa sorte, estaremos torcendo por você e até lá, galera. Bom vestibular, boa aprovação no vestibular.